meu nome é Bárbara Souza, sou cirurgiã dentista há 25 anos de profissão. Há algum tempo eu senti o desejo de mudar de estilo de vida e foi então que eu comecei a pensar no que trabalhar, porque eu não poderia parar, né? Não era o meu desejo. Mas eu encontrei a Fran, me apeguei ao jeitinho dela de falar, mas em especial por conta da palavra de Deus. Esse foi o diferencial da Fran para minha pessoa. Me inscrevi com a graça de Deus, né? A oportunidade veio, fomos selecionadas e fomos presenteadas por brindes maravilhosos, né? O curso é muito bom, você precisa participar, é muito construtivo, tanto quanto a parte pessoal, né? Mas também para quem quer se profissionalizar, é excelente, é um curso super completo. Meninas, vocês vão amar. Beijo no coração, um cheiro grande aqui do Ceará, viu? Me chamo Alessandra de Souza e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a Fran Santana e sobre o curso especialista de mesa posta. E logo que eu encontrei ela no Instagram, eu me identifiquei com a forma que ela transmite, uma forma que ela passa sobre o que é mesa posta para gente, sobre quais são os valores da mesa posta, o que realmente a mesa posta significa, uma forma que ela cria uma conexão entre a gente e entre o momento que a gente quer viver. E sem aquela coisa de, porque você precisa ter isso, porque você precisa ter aquilo. Então, eu me identifiquei muito com o curso, com os conteúdos, com as mentorias, com as ideias, não somente para você vivenciar, mas para você passar isso para outras pessoas. É uma mulher de Deus, uma mulher que realmente ela tem um domínio do conteúdo, realmente ela sabe o que ela tá passando pra gente, ela estuda, ela se dedica e passa isso de uma maneira fácil e rápido da gente obter esse conhecimento. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa aula 3, a aula que a gente vai fazer toda a estruturação desse conteúdo, dessa linha editorial de sucesso. Tá? Seja muito bem-vindo, estou muito feliz que você está aqui, estou muito feliz que tenho visto que vocês têm acompanhado. Nós resolvemos abrir até essa fase aqui o curso, né, formação, para que vocês tenham um pouquinho aí o gostinho do que é o conteúdo da formação. Bom, e na aula 1 eu falei sobre o que você precisa ter, como que você precisa estruturar a sua frase, o que a sua frase precisa ter. Na aula 2 eu falei sobre essa listagem desses conteúdos que precisam ser aplicados no seu perfil para que você atraia a audiência. E eu terminei falando o seguinte: não é a primeira postagem, não é o que precisa, não é as listas, tá? Daqueles problemas, daquelas dificuldades, não. A gente não começa por aquilo. Por quê? Porque a gente primeiro tem que criar uma estruturação. Essa estrutura de sucesso é o que vai fazer com que você se conecte com as pessoas. Lembra da técnica dos 3 Cs? Pois é. Então, isso é justamente o que tem limitado o crescimento de muitos perfis que a gente vê no mercado. Por quê? Começa colocando o que é mesa posta, depois com o loop, até bem feitinho, sabe? Depois coloca uma segunda postagem, depois vai coloca uma foto do produto e coloca lá lugar americano, tererê, 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 enviamos para todo o Brasil algumas hashtags e tá bom. Não é isso que faz uma linha editorial de sucesso. Não é por aí que você tem que começar, não é pelas limitações que a gente começa, não é pelos problemas e muito menos pelo produto. Na verdade, essa é a principal limitação, o principal erro que eu vejo nas pessoas. A falta de conhecimento, a falta de clareza para se fazer um cronograma editorial. O que é essa linha editorial que a gente tem falado aqui? Essa estrutura de postagem, tá? A linha editorial é o que você deve começar postando e você deve seguir, deve ter uma sequência. Dentro do formação, as minhas alunas têm um mapa, que é o material de apoio para as alunas. Todo esse mapa, ele tem uma sequência. Então, imagina na sua mente, você que ainda não se tornou uma aluna, né, que não está ainda, que não entendeu o quão importante é investir em conhecimento para que você realmente expanda a sua mente.
tá? Mas bora lá. O que você precisa entender? Que a sua linha editorial, o conteúdo que você vai postar, ele precisa ter uma sequência. Mas não é somente pela sequência. Não é uma sequência de um beabá. Então imagina o seguinte, uma criança, ela vai à escola e primeiro, né, ela aprende ali sobre as cores, existe um processo. Mas a primeira coisa que precisa acontecer é a conexão entre o professor e o aluno. Bom, todos nós que somos pais tivemos uma grande dificuldade aí, a sua grande maioria, no primeiro dia de aula dos seus filhos. Por quê? Porque eles precisavam fazer o que com a gente? Se desconectar daquele processo de passar o dia conosco, ou até mesmo, né, aqueles que viam e tinha outra pessoa que ajudava a tomar conta, mas para que eles se conectassem novamente com aquele ambiente. E aí, eu vou jogar essa pergunta para você. O que é que faz essa criança? Porque a estrutura precisa ter muita clareza, a ponto de que uma criança realmente consiga entender a mensagem que você quer passar. O que é que essa criança precisa falar com ela para que ela crie essa conexão, para que ela fique tranquila naquele novo ambiente? Pensa aí, faça essa pergunta. Bota o seu cérebro para pensar. Quem é minha aluna já sabe do que eu estou falando. Então, isso que precisa ter dentro da sua estrutura, da sua linha editorial. Esse é o primeiro item que deve ser postado. É essa forma de se conectar. E eu vou deixar aqui, vou abrir esse looping aí na sua cabeça, para que no final da aula você entenda o que eu estou falando. Porque aqui a gente tem dividido todo esse conteúdo em etapas, em fases. Então pensa o seguinte, a aula 1 eu falei com você, né? Lembra sobre a frase que precisa estar muito alinhada com a sua imagem, com os seus destaques, e a sua frase ela precisava apontar uma transformação. Consequentemente, quando a gente vai dando continuidade nesse feed, a gente também se esbarra nos destaques, que também precisa ser uma continuidade. O feed da mesma forma. Portanto, não é a primeira postagem, não tem que ser um produto, não tem que ser um conteúdo que ensina, não deve ser um problema. Ele precisa ser algo que vai conectar aquelas pessoas que estão ali na rede social, aquele mais de 1 bilhão de pessoas que estão ali, a você, ao seu produto, ao seu serviço. E é justamente o que a gente não tem visto. A gente não tem visto isso no mercado. Por quê? Porque os grandes players aí não falam sobre isso. Já parou para pensar nisso? Tcharam, tcharam, tcharam. Isso tem tudo a ver também com a forma como você tem atraído, como você vai atrair a sua audiência. Porque além de atrair a audiência por esse primeiro conteúdo, e ele precisa estar mesclado justamente com essas postagens, e a gente vai inserindo esse mesmo conteúdo dentro da sua postagem, com vídeo, com cards, com copy, com CTAs. Isso precisa haver, esse pontinho de conexão precisa estar alinhado em toda a sua estrutura, em todas as coisas que você for postar. E eu continuo deixando você aqui com a pulguinha atrás da orelha. O que é que precisa haver em todas essas postagens de conteúdos? Inclusive, é justamente isso que conecta as pessoas a mim. Pois é. Esse é a linha que você precisa ter dentro da estruturação do seu perfil. Algumas pessoas me perguntam assim, o que você fez? Hoje eu recebi um comentário falando o seguinte, o que você fez? Você teve um Reels que bateu 9 milhões, é quase a população inteira de Portugal. Bom, e é justamente isso que eu vou te ensinar na aula 4. Essa chave que você precisa ter para que você atraia a audiência. E o mais importante, para que você mantenha ela conectada a você. Porque se você não souber o que liga a audiência, o seu público a você,
o que é que tem dentro, o que é que precisa acontecer para ligar você ao seu público, você não vai conseguir reter essa audiência. São 9 milhões de pessoas num Reels que eu postei com menos de 20 dias. E não foi o primeiro. Mas isso daí eu vou deixar para a próxima aula. A grande maioria das pessoas, justamente por não ter esse conhecimento dessa linhagem, né, dessa ancoragem de valor que precisa ser feita dentro da sua linha editorial. Fran, o que é ancoragem de valor? Essa linha editorial que a gente está montando, né? Lembra que eu falei de você listar as suas dificuldades, listar todos os problemas e listar os ensinamentos? A partir de agora, você vai entender o seguinte: tudo isso que você fez precisa ancorar um valor, precisa ancorar uma transformação. Isso também ajuda você a manter as conexões. Lembra que eu falei que tudo que a gente precisa fazer é arrumar a casa, né? E quando a gente vai arrumar a casa, a gente coloca um móvel em cima de algum lugar, as cadeiras em cima da mesa, né, para você limpar. A gente precisa lavar as vasilhas para deixar e lavar depois a pia para deixar limpinha, limpar dentro do armário. São processos que um dão continuidade ao outro. Na construção de uma casa, primeiro você prepara a massa. Então, isso tudo precisa haver dentro do seu perfil. Se você não tiver essa linha, né, muito bem montada e diversificando essas limitações, diversificando o que você ensina e diversificando com o seu problema, para depois você incluir produto ou serviço, e todos esses conteúdos precisa ter essa chavinha, que é um ingrediente especial para que você consiga se conectar com as pessoas, você não vai atrair a audiência. Se você for olhar todos os meus Reels, inclusive os de milhões, porque eu tenho Reels de 9 milhões, eu tenho Reels de 5 milhões, eu tenho Reels de 3 milhões, eu tenho Reels de tudo quanto é tamanho que você possa imaginar. Então, são milhões de pessoas que estão passando por aqui. O meu engajamento, sempre os meus Reels, na maioria das vezes, se você olhar aí, todos eles ultrapassam mais de 50% do meu público atual. No mês de abril, eu cresci mais de 50 mil seguidores. Então, e venho mantendo esse crescimento de forma constante. Mas o que foi que eu fiz? O que mudou no meu perfil de abril para cá? É justamente por isso que eu falo que o Formação Especialista em Mesa Posta, ele é o curso mais completo do mercado. É esse caminho que eu ensino às minhas alunas dentro da trajetória delas. Porque eu pego todo esse conteúdo que eu aprendi, todas essas novidades, todos esses alinhamentos e trago para o Formação Especialista em Mesa Posta. Dentro do Formação, a gente não ensina somente costurar, não ensino somente fabricar porta, guardanapo, são mais de 30 técnicas. Eu não ensino só você a montar uma mesa decorada, como você montar uma coleção, como você montar, né, fazer uma decoração de mesa, como você fazer uma ação de mesa de um casamento, como você fazer suas consultorias, como você aplicar mentorias, como você se tornar uma influência de mesa, porque isso tudo precisa estar muito bem alinhado. Por que você está ancorando comigo, Fran? Já que você falou de ancoragem, por que eu estou ancorando com você justamente os conteúdos que tem, as disciplinas que tem dentro do Formação Especialista em Mesa Posta? Já parou para pensar? Por que eu falo com vocês que o Formação Especialista em Mesa Posta é o curso mais completo do mercado? Se você for pegar qualquer outra pessoa da área do ramo aí de mesa posta, se você for olhar o conteúdo e o meu conteúdo, particularmente, eu não gosto de fazer isso, não. Eu prefiro me bloquear, mas deixo você livre para que realmente você veja que eu não estou aqui para encher balão, né? Para fazer hora com você. Esse nunca foi o meu propósito, nem quero. Então, quando você pega o conteúdo, vocês vão ver que eu mantive uma métrica nos últimos meses bem grande. Por quê? Porque eu consigo mesclar o meu público, atrair a audiência das pessoas, porque eu mesclo as possibilidades.
Fran, mas eu quero vender roupa de mesa. Não adianta. Muitas das pessoas até vêm para mim, eu vendo roupa de mesa, mas só vem gente para mim que já inclusive trabalha com roupa de mesa. Quando você vai ver o perfil, só tem conteúdo ali de mesa posta, de roupa de mesa, não tem nada que varia isso. O Formação é o curso mais completo do mercado, porque eu te ensino todas as formas de você ganhar dinheiro e você entende que você precisa passar por todas essas peças para que você atraia o seu público. Fran, como assim? Se você quer atrair a audiência, se tornando uma referência no mercado, você não pode somente postar produto, você não pode somente postar conteúdos voltados como montar uma mesa, como se comportar uma mesa, você precisa mesclar esses conteúdos. Ou seja, você precisa mostrar o seu produto, mas você também precisa falar sobre mesa posta, você também precisa mostrar o que é uma table decor, você também precisa mostrar como comprar, como a pessoa vai fazer para montar o enxoval dela. Por que é importante ela saber etiqueta? Como ela precisa se comportar à mesa, em um evento, em uma festa. Por que é tão importante que ela saiba etiqueta para o seu dia a dia profissional? Por que ela precisa conhecer tecidos para ela saber comprar, né, os melhores tecidos? Por que o seu tecido é o melhor? Por que ela precisa saber como escolher o porta-guardanapo? E por que o seu produto é o melhor? Você percebe que quando você consegue fechar toda essa linha, você consegue atrair a audiência, uma audiência diversificada. Consequentemente, você está levando conhecimento. Conhecimento gera consciência. Consciência gera conexão. Por isso que o Formação Especialista em Mesa Posta é o curso mais completo. Se você fosse comprar todos esses cursos, que vai ser o seu cargo-chefe, seu diferencial no mercado de trabalho de forma separada, por exemplo, curso de mesa posta uns R$500, um curso de marketing mais R$500, um curso de costura R$1.000, um curso de porta-guardanapo mais R$1.000, um curso de vendas no mínimo mais R$1.000, isso aí já iria mais de R$3.000. Quando eu falo que você precisa saber transitar por todas essas profissões, não é somente porque eu quero te vender o curso, eu quero que você entenda que quando você tem a consciência e o conhecimento para você saber mostrar para as pessoas de uma forma clara a importância do seu produto, você não somente vai vender uma roupa de mesa, um porta-guardanapo ou uma consultoria de mesa posta. Você pode prestar todos esses serviços e faturar em todas essas linhas. Hoje eu não faturo somente com cursos. Eu tenho um curso presencial agora, no mês de julho. Minha agenda de julho já está fechada para consultorias presenciais individuais, desde empresa até pessoas físicas. Porque hoje eu não ganho dinheiro somente com cursos. Eu transito por todas as áreas. Por isso que o Formação não permite que eu te ensine somente algo, como fabricar uma roupa de mesa. Não, porque não é esse o meu intuito. No mercado, aquele que tiver melhor qualificado, mais conhecimento, é o que mais vai faturar. E isso, gente, é só você ligar o A com o B. Um profissional que tem mestrado, ele é muito mais valorizado que um profissional que acabou de se formar. Ele recebe muito mais, ele fatura muito mais. Por isso que o Formação é diferente, por isso que você precisa saber tudo isso para que você também transite em todas essas áreas, para que você atraia a audiência correta, para que você atraia o público que realmente tem condição de comprar e principalmente para que você ganhe não somente de uma forma, você ganhe de várias formas. Outra coisa, a sua linha editorial, ela precisa ter essa mesclagem. Fran, mas eu só vou vender roupa de mesa, meu amor. Se você pode faturar muito mais, por que você vai ficar restrito somente àquilo? Por quê? E outra, você não vai atrair a audiência. Você não vai atrair a audiência.
Se você não for vista como uma referência, como uma autoridade no mercado, você não vai conseguir vender. E eu tô te falando isso porque eu só consegui virar essa chave no final do ano passado. E quando eu virei essa chave, eu falei, não, eu preciso ensinar as meninas também a produzir esses conteúdos diversificados e mostrar para elas a importância. Eu faturei agora em abril, não, em maio, eu fechei a minha agenda agora para julho, porque eu não tenho mais local, eu não tenho mais como fabricar roupas de mesa para as pessoas mais. Eu tenho minha agenda fechada em julho, porque eu vou atender de forma presencial, de forma online, pessoas, e só esse faturamento passa de 10 mil reais no mês. O meu esposo, que antes trabalhava fora, hoje trabalha comigo. Porque a gente teve um resultado tão grande que era inviável financeiramente ele trabalhar fora. Sendo que comigo a gente iria faturar muito mais. Então, por isso que você precisa mesclar, para você atrair audiência, para você não ter somente uma fonte de renda, você tirar de um lugar só. E vou te falar mais, não tem nada melhor do que você conseguir trabalhar de todo lugar, de ter a liberdade de levantar o horário. É lógico que, né, eu tenho uma disciplina ali com horários, com tudo, mas você precisa entender que é liberdade, tá? Mas bora lá, vamos voltar para cá, que isso aqui vai ficar para outro dia, né? Porque eu sei que nem todo mundo... Bora lá. Essa linha editorial, ela é necessário que você tenha conhecimento para que você mescle e passe por todas essas áreas. Não adianta você fazer Reels somente montando a mesa e mostrando sua nova coleção. Isso não vai atrair audiência, o próprio Instagram vai entender que você está só divulgando um produto ou serviço e ele não vai fazer essa entrega, tá? Não vai fazer essa entrega. Então, o que acontece, o que precisa haver para que realmente o seu Reels bombe aí, para que realmente você tenha milhões de visualizações como eu tenho hoje? Eu vou te falar na aula 4, tá? Eu vou te falar na aula 4, mas terminando de estruturar isso, esse perfil, eu preciso que você entenda uma coisa: a falta de conhecimento para que você percorra, para que você ande por todas essas profissões, por todos esses caminhos que essas profissões transitam, que é o mesmo mercado, vai fazer com que você perca clientes. Deixa eu trazer isso de uma forma mais clara. Se você não saber instruir a sua cliente o que ela precisa ter e por onde ela precisa começar para montar uma mesa, ela vai preferir comprar com uma pessoa que ensina. Se você não saber o princípio e o propósito da mesa, ela não vai comprar para você, porque você não é referência para ela. Ela vai comprar de quem ensina. Se você não saber ensinar como fazer uma decoração criativa, como atrair a audiência da família para ela, como ela precisa fazer, o que fazer, você não vai ter clientes. Ninguém vai a um supermercado para comprar uma coisa só. É melhor você ir no local onde já tem tudo. Quando você entende isso, você consegue mesclar esse conteúdo com os problemas e as dificuldades para você atrair a audiência, para você entreter, para você inspirar e ensinar. E isso tudo precisa mesclar com esses conteúdos. Você precisa fazer um conteúdo de etiqueta que inspire, que ensine e que entreta. Você precisa fazer um conteúdo de uma consultoria para que você ensine, inspire e entreta, apontando sempre para o problema,
para o desejo e a transformação. Se você não tiver o conhecimento para isso, se você não tiver esse conhecimento, vai o que acontecer igual eu recebo. Fran, eu não estou conseguindo produzir conteúdo, eu não me sinto criativa. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Provérbios 5 e versículo 7 fala o seguinte: invista em sabedoria com todos os seus bens. O que te limita hoje não é a falta de dinheiro, é a falta de conhecimento. O que limita as pessoas é a falta de conhecimento. Volto a repetir, se você não tem conhecimento, você é uma pessoa limitada. Se você mostra para as pessoas uma diversidade, você se torna uma referência, você ancora valor, você desperta audiência e você converte em venda. Então, a questão de você ser uma profissional completa é para que você atenda o seu cliente em todas as áreas. Para que você percorra e saiba manter o seu cliente conectado a você. Se você não souber fazer isso na sua linha editorial, você não vai ter sucesso. Não adianta. Você pode ter o melhor produto da face da terra. Não adianta. Por isso que na próxima aula eu vou te ensinar a você pegar todas essas listagens que você fez, tudo isso, e trazer isso para um problema e um desejo, e depois para entretenimento, inspiração e ensino. É um mapa, é um passo, depois outro passo. E vou te ensinar e vou te falar o que eu fiz para eu conseguir bater milhões de visualizações dentro dos meus Reels, dentro do meu Instagram. Quando você entende isso, você amplia o seu conhecimento. Conhecimento é o que vai conectar você às pessoas, que vai fazer com que as pessoas te vejam como autoridade. Por isso que é tão importante que você tenha conhecimento. Não é questão de você saber postar. Eu tenho que postar 3 vezes no dia, eu tenho que postar 1 vez no dia, eu tenho que fazer 10 stories, no outro dia eu tenho que apagar. Não. Isso é coisa passada, ficou para trás e não vai garantir com que você retenha audiência. Gente, o Instagram tem atualizações toda semana. Se você também não tiver atualizada, você não vai conseguir. A técnica de alfabetização de 20, 30 anos atrás não é a mesma de hoje. Da mesma forma é o público do Instagram. Se você não tiver atualizada, você não vai conseguir crescer. Quando eu falo para vocês que as mentorias são individuais, que eu atendo alunos de forma individual, é porque eu pego auxilio vocês a pegar esse problema seu e levar para sua linha editorial. E isso vai converter em audiência, que vai converter em conexão, que vai despertar consciência, que vai levar conhecimento, que converte em venda. O Formação é o curso mais completo do mercado? Não é porque eu quero falar com todo mundo, é porque você precisa saber ensinar. Uma professora, já parou para pensar? Vamos trazer isso para o mundo real. Quando você coloca seu filho no prézinho, ele tem uma professora para português, para matemática, para ciências, para geografia. Uma só. Às vezes entra um professor de inglês, um professor de espanhol, mas o básico permanece em uma pessoa só. Você já imaginou se você colocar seu filho na escola com 5 anos e ele encontrar a cada 50 minutos com uma pessoa diferente?
você acha que ele vai criar conexão para que ele consiga se manter nessa escola? Não. Não vai. Por isso que a receita de 3 anos atrás, que dava certo no Instagram, não dá certo mais agora. Por enquanto que você não entender que você precisa ancorar valor, levando conhecimento, gerando consciência, criando conexão, você não vai conseguir. O mapa para as alunas, ele é feito em cima da identidade para que você caminhe nessa linha editorial de sucesso. Essa estrutura que eu auxiliei vocês montarem, que eu estou afirmando para vocês que precisam mesclar esse conteúdo de mesa posta, consultoria, etiqueta, meseiras. Por quê? Porque isso vai atrair audiência. Isso vai atrair as pessoas a você. É isso que você precisa entender, que você precisa saber para vender. Até rimou, né? Então, a técnica de apagar stories não funciona mais. Não. A técnica de fazer 3 postagens no dia não adianta se você não tiver uma estrutura firmada. Não adianta. Na próxima aula, eu vou te ensinar a você concluir isso e pegar essas listas que a gente fez no decorrer dessas aulas e transformar em Reels de milhões. Então, eu quero que você anote tudo isso. Você precisa passar esse conteúdo, toda essa estrutura que você aprendeu, todos os problemas, as dificuldades, as dores, o que você gostaria de aprender, o que você gostaria de ensinar. Esses conteúdos precisam mesclar com todas as profissões que o mercado da mesa posta tem para te oferecer. Esse vai ser o seu diferencial, tá bom? Bom, e eu queria te dar um recado muito importante que você precisa se atentar. Não adianta você querer falar assim, então tá bom, já entendi. Eu tenho que falar sobre mesa posta, eu tenho que falar sobre etiqueta, eu tenho que falar com as meseiras, um conteúdo para que atrai as influências de mesa, eu tenho que postar um conteúdo de porta-guardanapo. Mas se você não souber como fazer essa estruturação, você não vai conseguir. E é o que eu vou te ensinar na próxima aula, que você não pode perder. Aliás, amanhã a gente vai abrir as inscrições novamente, porque tiveram boletos que não foram pagos. E as 10 primeiras vão ganhar um curso de Reels de milhões. Como fazer para você ter Reels que alcancem milhões de pessoas, e as 10 primeiras vão ganhar o seu site. É isso mesmo, vão ganhar a sua logomarca e o seu site para a estruturação do seu perfil. Mas somente as 10 primeiras. Amanhã eu vou abrir de novo por tempo limitado, tá bom? Eu vou abrir limitado e as 10 primeiras, somente as 10 primeiras, vão ganhar a logomarca, vão ganhar um site e vai ganhar o curso Reels de milhões, onde vai te ensinar a produzir um Reels de milhões para atrair milhões de pessoas. Então, eu vou te dar para as 10 primeiras, tá? Logomarca, vai ganhar um site e vai ganhar o curso Reels de milhões. Fica R$ 997 à vista ou 12 vezes de R$ 99. Somente para as 10 primeiras. Se você fosse prestar e solicitar um serviço de um site, você já iria pagar aí muito mais de 500 a R$1.000 no mínimo. Um curso que vai te ensinar a atrair Reels de milhões, aí por baixo você ia pagar mais R$1.000. Só isso aqui já paga o curso. Fora o curso
de costura, fora o curso de influência de mesa, fora o curso de consultoria, fora o curso de mesa posta, fora o curso de porta-guardanapo, todos esses cursos dentro de um lugar só, você ia pagar no mínimo de 8 a 10 mil reais. Agora, as vagas são por tempo limitado. As 10 primeiras, além do kit, vão ganhar o curso de Reels, vão ganhar a sua logomarca e vai ganhar um site. Então, você não pode perder essa oportunidade, tá bom? As 10 primeiras vão ganhar o curso de Reels de milhões e vão ganhar a logomarca mais um site. Então, se eu fosse você, eu entrava logo dentro do grupo aqui de super interessados para você ser uma das 10 primeiras, tá bom? A soma de todos os cursos que você vai aprender dentro da plataforma para você gerar esse conteúdo que traz audiência somam de 5 a 8 mil reais. Mas amanhã o curso vai sair R$ 997 à vista ou 12 vezes de R$ 99, tá bom? Bom, e na próxima aula eu vou falar com vocês sobre esse Reels. Como você vai mesclar toda essa estrutura que eu falei com Reels. Então, a gente vai ensinar o que precisa ver para a primeira postagem. Lembra que eu falei que a primeira postagem não é problema, não é dor, não é dificuldade. Na próxima aula eu vou falar qual deve ser a sua primeira postagem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.